Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema do nosso vídeo vai tratar de dois mundiais de clubes, dois títulos bastante polêmicos de Corinthians e de Palmeiras. Já falei sobre ambos esses títulos naqueles vídeos mais curtos, de perguntas e respostas mais curtas. Você pode conferir aí nos compilados, eu vou deixar o link. Mas aqui eu vou tentar dar uma aprofundada um pouquinho maior. Porque novamente esses assuntos vêm aí à tona e as mesmas barbaridades são ditas, repetidas. Você pode refutar esses argumentos, entre aspas, argumentos. Você pode refutar, você pode explicar, você pode desenhar, você pode explicar A mais B mais C, você pode fazer tudo certinho na hora até que vão concordar ou entender e depois, passado um tempo, tornam a repetir as mesmas falácias, as mesmas mentiras e erros de sempre. Então, portanto, eu dedico esse vídeo brevemente para falar sobre o Mundial de Clubes da FIFA de 2000 e da Copa Rio de 1951. Eu vou começar elencando dois argumentos contrários à Copa Rio e dois argumentos contrários ao Mundial de 2000, que normalmente são proferidos pelos rivais, O corintiano, o flamenguista, o são paulino vão fazer uso desses dois argumentos contra a Copa Rio, e os flamenguistas, são paulinos, palmeirenses vão fazer uso desses dois argumentos contra o Mundial de 2000 da FIFA. E aí, por fim, depois de colocar esses argumentos, e refutá-los, eu vou dar a minha opinião acerca desses dois e avalia de ambos os dois títulos. Então comecemos aí falando da Copa Rio de 1951. É muito comum, então, por são paulinos, corintianos, santistas, os que existem, flamenguistas falarem o seguinte, que um dos motivos principais para a Copa Rio não valer é a não chancela da FIFA. Nós sabemos que há idas e vindas, a FIFA normalmente em textos para a imprensa, textos de mídia social, digamos assim que de forma mais informal, ela reconhece o Mundial de 51 como sendo a mesma coisa dos outros. Ela trata, utilizou já termos como campeão global, do mundo, a nível mundial, entre outros. Ela fala toda vez que vai evocar a história do Palmeiras, vai elogiar a força verde, etc., ela trata desse título e faz questão de merecer, de dizer do ponto de vista técnico quão relevante foi. E isso vem causando aí uma celeuma grave. Eu diria que a partir de 2001, com muita intensidade a partir de 2007 e principalmente em 2013, 2014, até pela proximidade com a Copa do Mundo, houve muitas contradições da parte da FIFA, E aí é isso que vai mais pesando para favor da piada, contra os palmeirenses, mas principalmente é isso que vai pesando na visão dos argumentos contrários o de que não foi um mundial. Esse é um argumento falho, um argumento fraco, um argumento raso, pelo seguinte principalmente, porque a FIFA, durante muito tempo, nós sabemos, não reconheceu os títulos de 1960 a 2004, chamada Recopa Intercontinental, Taça Intercontinental, aqui sempre proferido como Mundial de Clubes, inclusive as propagandas eram Mundial de Clubes, mas isso nunca foi o nome daquele título, jamais foi um nome oficial, era um nome oficioso, um nome extraoficial, um nome popular, digamos assim, mas nunca foi o nome daquele título. E tampouco a FIFA reconhecia ou elencava na sua lista como os campeões desses títulos, a saber dos brasileiros, os dois do Santos, o do Flamengo, o do Grêmio, os dois primeiros do São Paulo, nunca foram referidos pela FIFA como tais. Só depois de um bom tempo que ela fez um reconhecimento formal, mas ainda assim, no seu site ela não coloca, não dá o mesmo peso. Os clubes europeus também dividem esses títulos, essas conquistas. Pegue, por exemplo, Bayern de Munique, Real Madrid, que conquistaram nos dois formatos, eles vão tratar como dois títulos distintos. Manchester United, 99 e 2008, eles tratam como títulos distintos. Então, essa chancela da FIFA é um argumento dúbio e falho, e vai também de encontro aí
aos corintianos, porque já não uma nem duas vezes a FIFA cometeu gafes, falhas e esquecimentos com relação ao 2000. Né? Ela, por vezes, falou desde 2005, já falou, às vezes, termos, né, dúbios com relação a 2000, como o projeto piloto, entre outros assim. Não necessariamente nessas palavras, mas ela já deu também a entender de outras formas que o Mundial de 2000 não estava no mesmo patamar do de 2012. Hoje, de fato, ela reconhece e sempre se ocupa em todas as matérias em colocar. Se você for lá pesquisar o histórico, vai estar lá certinho. 2000, 2005 e em diante. Né? Então, mas essas falhas já foram cometidas, é isso que eu quero ressaltar. E também, de novo, os intercontinentais de 60 a 2004 são reconhecidos, mas não são colocados lá como equiparados. Né? Então esse é um argumento que morre na casca por conta disso. O São Paulino, a rigor, tem apenas um, o flamenguista não tem nenhum e o corintiano tem dois, mas com essas mudanças aí. Né? E o segundo argumento falho é dizer da suposta falta de continuidade, né? Que a falta de continuidade, a falta de mais edições, a falta de uma sequência maior é o que tira a valia da Copa Rio. Né? Nós sabemos que ela foi criada lá em 51 e que inicialmente o seu projeto era ser sempre no ano posterior às Copas do Mundo, depois era para ser de 2 em 2 anos, e acabou que meio no atropelo fizeram a segunda Copa Rio já no ano seguinte, vencida pelo Fluminense, com o Corinthians como vice, por sinal. E isso acabou afetando na continuidade, tanto que em 53, os mesmos moldes, o torneio passou a ter outro nome, Octogonal Rivadavia Meyer, com a participação da maioria de times brasileiros, portanto descaracterizou completamente. Então isso, a priori, mostraria que aquele título não teve sua valia porque não foi bem planejado, porque foi feito meio ali nas coxas e não teve uma continuidade, e essa não continuidade comprova. Bom, aí entra um outro problema, porque nós vemos o tempo todo torneios sendo criados e sendo abolidos. Recentemente o Flamengo, aí, uma matéria da ESPN, falou que o Flamengo é o único vencedor de todos os torneios possíveis. Né? Coisa que o Internacional dizia, né, que era dele, nós já refutamos, tem um vídeo aí, vou deixar na descrição, mostramos que é um absurdo dizer isso. Mas agora, do nada, o Flamengo, né, baseado nessa matéria, tem repercutido isso. E um dos argumentos, que é outra coisa que eu também refutei, vou deixar para vocês aí o vídeo, quem é o maior campeão brasileiro, o adendo, né? Um dos argumentos foi que o Flamengo venceu a Copa Mercosul, né? E que a Mercosul, então, Supercopa da Libertadores, continuidade, Sul-Americana é como se ele tivesse ganhado a Sul-Americana, portanto, ele venceu todos os torneios vigentes. Não, ele não venceu a Sul-Americana foi criada em 2002, o Flamengo chegou a uma final, não conquistou, então, portanto, não conquistou todos os torneios vigentes. E antes da Mercosul nós tínhamos ali a Supercopa da Libertadores, mas que tinha outro propósito, com critérios diferentes de participação. Então eu já falei mais a esse respeito, mas eu só quero ressaltar isso. A Copa Mercosul durou de 98 a 2001 e, portanto, um torneio que não vale nada? Óbvio que não. A Supercopa do Brasil, que agora está vigente e aí está funcionando, havia tido apenas 2 edições, uma delas pro forma em 90 e a outra oficialmente em 91, mas que foi descontinuada. Portanto, o Corinthians até 2019 não tinha esse título e agora passou a ter e vice-versa? Não. A Copa dos Campeões, que os flamenguistas têm uma e os palmeirenses têm outra, que chamam de títulos nacionais, essa briga por títulos nacionais, durou apenas 3 edições, não deve ser levada em consideração, entre outros tantos casos que nós temos aí na história. O Torneio do Povo é um desses casos que, por ter tido apenas 3 edições, foi jogado no limbo, a ponto de, repito, o Corinthians não ganhou nada durante 23 anos. Não, ele foi campeão do Torneio do Povo. Mas é que também a forma que os times valorizam ou desvalorizam tais conquistas mostra também a diferença de grandeza. Né? O Coritiba, por exemplo, é um clube que cita o Torneio do Povo como talvez a sua maior conquista ao lado brasileiro de 1985.
Então a continuidade ou a descontinuidade de torneios também não é muito forte. Vale lembrar, repito aqui, para os corintianos que com a conquista de 2000 nós tínhamos projetado o Mundial para 2001 que não aconteceu, por razões N. E só veio acontecer em 2005, após muitas manobras políticas, grana envolvida para descontinuar a taça intercontinental e, de todo modo, o formato do torneio de 2005 é diferente daquele de 2000. De modo que foi uma edição singular, podemos dizer assim, na história. E isso tira o mérito daquela conquista? Acho que não, mas é o argumento que é utilizado. E agora vamos passar para o outro lado, aqueles argumentos utilizados por flamenguistas, santistas, palmeirenses e são paulinos contra o título do Corinthians de 2000. O primeiro deles é que o Corinthians teria sido convidado a participar daquele Mundial porque não havia ganhado a Libertadores. Isso é além de cretinice, né? Porque não existe isso, convite, e sim, além de cretinice, falta de pesquisa, falta de um mínimo de bom senso. O Corinthians participou daquele Mundial de Clubes por ser o campeão nacional do país sede. Quando foram definidas as vagas e os participantes, em meados de 99, o Corinthians era o atual campeão brasileiro de 98, né? Campeão de 98, portanto, atual campeão brasileiro. E seria, ao final daquele 99, novamente, foi bicampeão. Portanto, sim, a vaga era dele naturalmente. Observem todos os campeonatos mundial de clubes da FIFA, observe todos eles acontecidos desde 2005. Quais são os participantes? Os representantes de todos os continentes, né, campeões continentais, e o campeão nacional do país sede no qual ocorre. Lembremos que o Galo Mineiro, grande clube Atlético Mineiro, foi eliminado na semifinal de 2013 para o Raja Casablanca, do Marrocos, porque o Mundial acontecia no Marrocos. Em 2016, o Atlético Nacional, campeão da Libertadores, foi eliminado pelo Gamba Osaka ou alguma coisa assim, não me lembro agora qual time, mas o campeão nacional da Liga Japonesa, porque o Mundial acontecera no Japão. Final foi Real Madrid e esse clube japonês. E em 2018 a mesma coisa. O Al-Ahly eliminou o River Plate e estava lá porque era campeão nacional do país onde ocorreu o torneio. Então, de novo, a gente traz aqui para vocês a razão estúpida que é alegada para que o Corinthians não devesse participar. Não, porque não ganhou a Libertadores. Sim, ele não ganhou a Libertadores, mas ele estava lá como campeão nacional do país sede, onde ocorreu o Mundial, quem era o campeão nacional. E lembre-se que toda a Copa do Mundo, o país que vai sediá-la não precisa participar das eliminatórias, certo? Então essa é a primeira questão. A segunda é que eles falam, não, mas os campeões, os critérios, né, os participantes, nem todos eram campeões continentais, foi meio assim assado. Alguns que vão um pouquinho mais longe, lembram que o Al Nassr, que inclusive participava do grupo do Corinthians, não foi o campeão da Copa dos Campeões da Ásia, ele foi na verdade campeão da Supercopa, ou seja, digamos assim, era o campeão da Copa Sul-Americana versus o campeão da Libertadores, na Recopa, né? E eles pegaram o representante vencedor da Recopa e não o vencedor da Libertadores. Seria mais ou menos isso, a grosso modo, que aconteceu para a participação do Al Nassr. Questionável? Sim, mas ainda assim foi o representante decidido pela confederação. Eles julgaram, no seu modo de entender, que ele era o melhor representante, de repente. Há questões aí relativas ao Vasco, e isso sim, nós sabemos que o Vasco, entre aspas, não merecia estar ali, porque quando foram definidos os participantes do Mundial, foi no dia 3 de junho de 99, ou seja, um dia depois da primeira perna da final da Libertadores de 99. Mas é importante lembrar o seguinte, o primeiro jogo da Libertadores de 99, o Palmeiras saiu derrotado pelo Deportivo Cali. Portanto, nada garantia que o Palmeiras fosse ser o representante, né? Poderia, por um aborto da natureza, o Deportivo Cali vencer, tanto é que foi para os pênaltis. E aí você teria um Mundial acontecendo no Brasil, um representante do estado de São Paulo, né, como campeão nacional, e um time da Colômbia, você não teria um outro brasileiro. Então, esses acordos, eles falaram, bom, vai que o Palmeiras não vence, é melhor nós garantirmos aí o Vasco. Mas Palmeiras,
caso vocês vençam, nós garantimos para vocês o Mundial de 2001. Isso tudo está na história, pessoal, é só pesquisar. Mas, por razões mais financeiras do que políticas, não aconteceu o Mundial de 2001, que precisou acontecer só em 2005, quando aí a grana conseguiu comprar, no sentido de financiar o fim da Recopa Intercontinental e o início do Mundial de Clubes lá em 2005. Então esse é o motivo pelo qual o Palmeiras não participou. Então, portanto, a participação do Vasco é questionável, mas ainda assim foi uma decisão ali e não havia, a rigor, sido definido o campeão da Libertadores em 99. O campeão da Champions havia sido definido, era o Manchester United. Mas por que o Real Madrid participou então? Ele participou, então era para ser 2 campeões de Libertadores em vez de campeão do país sede. Eu já vi esse argumento, que tinha que ser Vasco e Palmeiras, né, Libertadores 98 e 99 em vez do Corinthians, porque foi Champions de 98 e 99 com Real e Manchester. Não, o Real participou daquele Mundial por ser o campeão atual da Copa Toyota, da Recopa Intercontinental. Sim, esse foi o critério, porque ainda estava acontecendo e viria a acontecer no final do ano, em 2000, né, o Boca contra o Real Madrid. Então esse foi o critério pelo qual o Real Madrid foi classificado para a Copa do Mundo, do Campeonato Mundial de Clubes de 2000. Então, portanto, novamente os argumentos não se encontram. Hoje você tem apenas 7 participantes nos mundiais? Sim, porque não existe mais a Copa Toyota, não existe mais a Recopa Intercontinental. Então quem participou daquela Copa, daquele Mundial, foi os campeões dos 6 continentes, as representações das 6 federações, melhor dizendo, né? A CONCACAF, Comebol, a África, a Ásia, a Oceania e a Europa, o campeão da Copa Toyota e o campeão nacional do país 7. Então, dito isso, refutados esses argumentos, aliás, tem mais um segundo argumento contra o Corinthians. Aliás, foram 2 já, né? Já falei. Até acabei me esquecendo porque eram 2 pró e 2 contra, 2 contrários aos 2 torneios. E aí fica, portanto, a minha opinião. Por que um sim e outro não? Já vou adiantando. Sim, o Corinthians é campeão mundial e o Palmeiras não. Mas, vamos aí colocar algumas coisas bem importantes. Primeiro ponto, há uma semelhança muito grande entre a Copa Rio e o Mundial de Clubes de 2000. Portanto, corintianos e palmeirenses devem, primeira coisa, respeitar um ao outro porque os formatos foram quase iguais. Do Palmeiras teve os jogos a mais, né? Eram 2 grupos, um em São Paulo e um no Rio, da mesma forma. Eram 8 participantes, só que no do Palmeiras tivemos semifinais e finais. No do Corinthians foram diretamente para a final, os vencedores dos grupos fazendo a final e os segundos colocados dos grupos fazendo a decisão terceiro, que foi Real Madrid e Necaxa do México, lá no Maracanã. Então, portanto, tecnicamente, dá para dizer, inclusive, que a conquista do Palmeiras foi até mais valorosa, pensando nas dificuldades, porque o Palmeiras enfrentou 2 vezes a Juventus, né? E venceu o Vasco também em 2 jogos. O Corinthians enfrentou o Vasco e um europeu, mas empatou com o Real Madrid e empatou com o Vasco, vencendo nos pênaltis. Então, sob esse aspecto, o palmeirense pode sim alegar, dizer que teve mais dificuldades, e isso valeria para praticamente todos os outros mundiais, principalmente dos brasileiros, excetuando-se o do Santos, né, em 62 e em 63, que era em melhor de 3, especialmente de 63, que é fantástico. Eu considero as maiores conquistas tecnicamente do futebol sul-americano a do Santos de 63 e a do Estudiantes de La Plata de 1968 contra o Manchester United, melhor de 3 jogos, um lá no Old Trafford, um em La Plata e outro no Montevideo Centenário. Por quê? Justamente por serem 3 jogos contra o campeão europeu, ida e volta. Então, na minha visão, são as 2 maiores conquistas sul-americanas. Mas a conquista do Palmeiras é de altíssimo valor técnico. Então esse é o primeiro ponto que nós devemos considerar. Porém, a conquista do Palmeiras, ela nasce de fato num momento em que procurava-se fazer coisas e buscava-se uma uniformidade. Então nós tivemos, por exemplo, em 1947, a primeira edição da Copa Atlântico de Clubes, que reuniu os 2 principais, no sentido campeão e vice, né? Da Argentina, campeão e vice do Uruguai, e no caso do Brasil foi escolhidos os campeões estaduais do Rio e de São Paulo, não campeão e vice porque não tínhamos nacionais. Eles participaram, não podiam jogar os países entre si, era meio que em pontos corridos. Foi o primeiro torneio continental. Em 48 tivemos aquele do Vasco,
né, lá o Sul-Americano de Campeões, mas ele foi promovido pelo Colo-Colo, com caráter eminentemente amistoso ainda, mas com grande valor técnico, devemos dizer. Lá na Europa estava acontecendo a Copa Latina, né, que era França, Portugal, Espanha e Itália, os campeões nacionais, uma semi, uma final, um caráter de campeão latino da Europa. Também foi criada a pequena Taça do Mundo na Venezuela, durou a partir de 52 até 57, com algumas oscilações. Então era um período em que estava se buscando sim uma criação, uma uniformização, e a não continuidade não é o que descredita a Copa Rio, mas o fato de haver muitos torneios, que alguns clubes declinavam de participar em X ou Y, mas participavam de outros, viam com vieses de menos tempo de viagem, observavam de repente com ganho financeiro. Então não era exatamente o que uma questão assim, o campeão europeu ou o campeão nacional do país tem que enfrentar o campeão de outro país para mostrar quem são os melhores, etc. Eu acho que é muito mais por isso, por ser um período de efervescência, de novidade, de mudança, né? A Copa do Mundo acontecera pela última vez em 38 e tornou a acontecer em 50, mas em 54 voltou para a Europa. Então a partir dali que as coisas começam a tomar rumos definitivos. A Copa dos Campeões é criada em 1955, 56, né? A temporada. A Libertadores em 1960. Então por isso é que ali de fato as coisas foram tomando rumos. Mas tecnicamente, absolutamente, o torneio do Palmeiras não pode ser questionado. Tampouco o do Corinthians. Mas o do Corinthians ele já tem sim ali a pretensão, a intenção e a forma que viria a tomar corpo a partir dos anos seguintes. O que ocorre, e você pode ver a mesma analogia acontecendo com as Olimpíadas, o fim dos torneios olímpicos e o início da Copa do Mundo, né? A FIFA entrou forte ali para dizer que ela que tinha que mandar, mas até 1928, e é por isso que o Uruguai, por exemplo, utiliza 4 estrelas na sua camisa, né? Ele foi campeão olímpico de 24 e 28 quando era o maior torneio de fato, mas ele não é campeão da Copa do Mundo, certo? E da mesma forma a própria FIFA, de novo, lá com a France Football, ela tentou fazer uma uniformização da bola de ouro FIFA. E isso valeu de 2010 a 2015, mas a partir de 2016 foi abolido novamente porque a credibilidade da bola de ouro sempre foi muito maior. Ela foi criada em 1956, em 95 ela passou a aceitar jogadores nascidos em outro país desde que atuassem na Europa, e a partir de 2007, independente de onde atuassem e de onde tivessem nascido, poderiam participar da sua eleição. Já a FIFA em 91 cria o seu prêmio para ser FIFA World Player, contemplando jogadores nascidos e atuantes em quaisquer lugares. Mas, de novo, por mais que o da FIFA fosse mais abrangente e mais mundial, a bola de ouro sempre valeu mais. Então a FIFA tem esses movimentos de que ela quer mandar no futebol, mesmo que a ideia seja de outro, mesmo que outro tenha feito, inclusive, melhor do que ela, se não for dela, não vale. E é com esse propósito que nasce o Mundial de 2000 e que a partir de 2005 toma corpo e continuidade. Novamente vai mudar, o que põe sempre em xeque quão bem a FIFA pode gerir as coisas. E lembramos que agora ela está querendo, inclusive, Copa do Mundo de 2 em 2 anos, vai ter 48 seleções para 2026, então é um horror o que a FIFA tem feito no mais das coisas do futebol, mas é o que vale a Copa do Mundo e por aí vai. Então é por isso que eu considero o Corinthians campeão mundial 2 vezes, campeão de 2000, e não considero o Palmeiras campeão do mundo com o seu título de 51, que porém tem talvez o maior valor técnico, conforme disse o Mauro Betting, eu vou deixar também esse link. Eu considero tecnicamente uma das maiores conquistas da história do futebol brasileiro e a maior no sentido de valor e significado à sua época, porque lembremos, vínhamos da Copa do Mundo, né, toda aquela derrota, aquela tristeza, e o Brasil inteiro praticamente torceu para o Palmeiras. Então foi um grande torneio, um torneio enorme, mas não era mundial, assim como, e aí evocando Juca Kfouri, Dom Pedro II era o homem mais importante do Brasil lá nos anos 1800, mas ele não era presidente da República. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.